Israel realizou hoje seu maior ataque contra o Líbano desde o início das hostilidades entre dois países. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. O repórter Michel Gavendo, direto de Israel, nos traz os detalhes. Entre os mortos está Ibrahim Akil, um dos comandantes de operações militares do Hezbollah. A informação foi confirmada pelo exército israelense. O assassinato de Akil adiciona uma nova camada de tensão no Oriente Médio, que já vive o temor de uma guerra em larga escala. Essa é a segunda vez em menos de 2 meses que Israel atinge um integrante de alto escalão do Hezbollah. Em julho, um ataque aéreo matou Fuad Shuker, principal comandante militar do grupo. Os ataques desta sexta-feira ao Líbano foram os maiores desde o início da guerra contra o Hamas, em outubro do ano passado. E são parte da nova ofensiva de Israel, que seria responsável pela explosão de dispositivos de comunicação do Hezbollah nesta semana. Também nesta sexta, o grupo terrorista disparou 150 foguetes contra Israel em resposta às explosões de pagers e walkie-talkies. De acordo com o Hezbollah, um dos foguetes atingiu o centro de inteligência de Israel no norte do país. Nos últimos dias, as tensões derivadas da guerra em Gaza aumentaram. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, disse que o ataque desta sexta-feira mostrou que Israel não se importa com nenhuma questão humanitária, moral ou legal. Já o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que as ações militares no Líbano vão continuar até Israel atingir o objetivo de retornar os moradores da região norte do país às suas casas. Eles foram removidos pelo governo por segurança após o aumento das tensões com o Hezbollah, desde o início da guerra em Gaza. Por conta da situação na fronteira com o Líbano, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu vai adiar sua viagem a Nova York, que estava prevista para a próxima terça-feira. Netanyahu vai comparecer à Assembleia Geral da ONU e o retorno a Israel está marcado para o dia 28. Israel vai conseguir o objetivo de retornar ao norte de Israel os refugiados, né? Vamos dizer assim, não é esse o termo técnico, mas quem precisou sair do norte em razão dos ataques? Eu acho que essa questão é uma questão importante, mas ela não é a questão central, né? Se nós olharmos para o contexto desses ataques de hoje, né, nós conseguimos perceber com alguma clareza que é uma continuidade do mesmo processo do que já vinha ocorrendo há alguns dias e ocorrendo também com a guerra dos pagers e com os walkie-talkies, né? Parece que Israel está tendo, para usar a expressão que está na boca de todos os analistas internacionais, né, um comportamento absolutamente tático, né? Se você perguntar ao comandante, ao Yoav Gallant, o que é que exatamente ele quer com esse ataque de hoje, dos 100 aviões, dos 100 alvos, e que matou o comandante, mais um comandante militar do Hezbollah, a resposta será a mesma, né? Nós estamos entrando numa nova fase da guerra. Talvez a questão central que a gente tenha que colocar é o que quer Israel, né? E talvez esta resposta tenha uma resposta única, que é mais política do que militar. Israel pretende exclusivamente dar sobrevivência política ao regime de Netanyahu, ao governo de Netanyahu. Todos esses analistas internacionais apontam o mesmo problema. Não há consistência estratégica nesses ataques. E isso, de fato, é algo que vem sendo reconhecido, inclusive, no âmbito da ONU. Dorival? Eu não poderia concordar mais com o Leonardo. Eu acho que é exatamente isso. A sua pergunta é boa, porque, bom, é possível... É a justificativa, né? E é possível, né, trazer segurança e estabilidade para o norte de Israel sem um cessar-fogo na faixa de Gaza? Não, porque essa escalada, essa intensificação dessa guerra de atritos que existe há muitos anos, né, para chegar a uma guerra de baixa intensidade já, de intensidade média já, do Hezbollah, é por causa da campanha de Israel na faixa de Gaza. E, politicamente, Netanyahu não tem condições de pôr fim à campanha
na faixa de Gaza, porque 2 ministros dele, o das Finanças e da Segurança Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, respectivamente, não aceitam um acordo com o Hamas, né, e querem expulsar os palestinos e anexar a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Eles são líderes dos colonos da Cisjordânia. Então, e eles têm 13 deputados. O governo tem 64 cadeiras num parlamento de 120. Então, o Netanyahu não sobrevive se fizer um acordo com o Hamas para trazer de volta os 97 reféns israelenses, né, e para resolver essa questão. Portanto, o Hezbollah, que é aliado do Hamas, ambos patrocinados pelo Irã, também já deixou claro, começou essa campanha exatamente em resposta à campanha israelense, não vai parar essa campanha enquanto Israel não parar dele na faixa de Gaza. Portanto, é uma questão eminentemente política. Como mais de 60 mil israelenses foram deslocados do norte de Israel, e isso é fonte de frustração e de tensões sociais dentro de Israel, da mesma forma que a não libertação dos reféns, a falta de um acordo com o Hamas para a libertação desses reféns, como aconteceu em novembro, ou seja, não é impossível fazer um acordo com o Hamas, foi feito em novembro, dezembro. Da mesma forma, então, o Netanyahu tenta atender, e não vai atender, a resposta é essa, parcialmente, fazer um gesto, não, eu estou me esforçando para atender ao desejo dos israelenses de voltar para o norte, né? Então essa guerra teria, essa ofensiva, melhor dizendo, teria essa justificativa, mas, na verdade, é só uma questão, são manobras protelatórias, né, de Netanyahu para continuar esse conflito, ver o que acontece na eleição americana, ver o que acontece no futuro, porque ele está tentando ganhar tempo. Porque um dia que essa guerra acabar, né, o povo israelense vai cobrar do Netanyahu, que é profundamente impopular, não venceria uma eleição, não continuaria no poder e, além disso, existe na Corte Suprema um processo por corrupção dele que pode levar ele para a cadeia. Então, essa guerra é necessária para o Netanyahu, acima de tudo. Ô, professor, a gente viu até agora uma reação praticamente muito frágil, né, do Hezbollah. O senhor acredita numa evolução, numa guerra regional, o Irã entrando definitivamente em algo nessa linha? Eu acho que, Caio, se o mundo tivesse uma geopolítica como tínhamos alguns anos atrás, coisa de antes da pandemia, eu acreditaria sim. A geopolítica andou, ela mudou, né? Nós temos um quadro geopolítico completamente novo e hoje, quando você fala de comportamento iraniano, o que é, na verdade, o patrocinador tanto de Hezbollah como de Hamas, você vai observar que o comportamento iraniano tem freios que são dados por uma realidade geopolítica bem maior, né? Nessa realidade geopolítica está a presença da China. A gente não pode não pode esquecer esse ponto, né? Quem segura o Irã é a China. Isso não é nenhuma novidade. Em novembro do ano passado, em São Francisco, numa conversa entre Xi Jinping e Biden, isso ficou esclarecido. Todas essas atitudes de Israel, usar esses pagers, que é um ato de inteligência muito hábil, não há dúvida alguma, mas usar a explosão dos pagers, que podia ser seletiva em um outro contexto, usar os ataques aéreos do jeito que foi usado hoje no Irã, tem uma razão só: fazer uma provocação máxima ao Hezbollah para que o Hezbollah haja contra Israel. Tudo que Netanyahu quer é um ataque do Hezbollah para que ele possa exatamente fazer o que ele está imaginando. Aquilo que disse o Lorival de forma muito clara, não é? Permanecer no governo. O quanto isso vai custar para essa realidade, para que Netanyahu permaneça no governo, não importa para ele, né? O que importa na prática é a manutenção desse quadro, e isso já está presente até mesmo nas Forças Armadas israelenses. O ministro da Defesa de Israel já cobra claramente, pressionado pelos seus quadros, ele cobra claramente que Netanyahu e o poder de Netanyahu dê alguma razão estratégica
O que é que vocês vão fazer com Gaza? Porque isso não adianta, só a força militar estar presente lá não vai resolver nenhuma resposta. Ele colocou seu cargo à disposição e a questão com o Hezbollah, a questão no norte de Israel, é exatamente essa. É criar uma nova confusão para que, de alguma forma, isso se tensione. Eu concordo inteiramente com o Lorival que nós vivemos uma espécie de agonia do 5 de novembro. Toda essa situação, ela perdura e fica mais difícil exatamente porque há uma tensão obrigatória em relação ao resultado de 5 de novembro. Câmara tem uma visão sobre esse problema, Câmara tem uma visão específica sobre 2 estados, a solução de 2 estados, e a visão de Trump, para usar uma expressão muito clara, ninguém sabe. É talvez muito um segredo. Ele diz que ele termina com a guerra amanhã, ele tem... Netanyahu não tem tanta certeza disso. Não tem tanta certeza que Trump se envolverá de forma muito efetiva no Oriente Médio. Há uma incerteza contra essa posição. É nesse contexto que há uma agonia de 5 de novembro. Neste quadro todo, o Líbano, neste momento, sofre as mesmas agruras, as mesmas violências, as mesmas crianças mortas que nós vimos na faixa de Gaza. Agora, Lorival, o Trump hoje, numa conferência pró-Israel, reclamou, né, dos judeus americanos que não votariam com ele, né? Os judeus americanos não são muitos, né? A questão é quem vem atrás deles, né? Que são os evangélicos, os batistas, os conservadores americanos que se sentem, né, que têm uma grande afinidade com a causa judaica, né? E de fato, por que os judeus não apoiam o Trump? Porque tem muito nazista apoiando o Trump, né? Hoje a CNN apurou, né, trouxe a história do candidato ao governo da Carolina do Norte, que se declara um negro nazista, né? E já tem também o Kanye West, né, o chamado Ye, né, que também é nazista e tal. Então, assim, e o Trump também teve declarações, né, favoráveis a neonazistas, né, e tal. Então, nesse quadro de muitos antissemitistas estarem alinhados com o Trump e de o Netanyahu realmente estar tendo uma conduta que está prejudicando Israel profundamente, né? Então há um certo alinhamento dessa comunidade mais liberal, judaica, que, aliás, historicamente sempre apoiou o Partido Democrata, com a Kamala Harris.